que tem uma história importante da gente falar nesse feriado, que vira de ontem para hoje. Um policial federal, né, aqui do Brasil, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na prisão do ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, que foi expulso lá dos Estados Unidos, segundo informação obtida do Departamento de Estado norte-americano. E depois do anúncio da saída, o Itamaraty se pronunciou sobre o caso. Mas é você que vai trazer os detalhes sobre isso. Inclusive, teve fala até do presidente Lula já sobre isso também, né? Pois é, Nath, essa decisão aí dos Estados Unidos, que foi mais uma vez comunicada por meio das redes sociais, repercutiu aqui dentro. Como a Milena Teixeira trouxe na coluna dela, diplomatas do Itamaraty se manifestaram sobre isso e disseram que não foram formalmente comunicados sobre essa decisão, que a instituição não foi comunicada da maneira tradicional, pelas vias diplomáticas, que essa mensagem dessa decisão dos Estados Unidos de pedir para que Marcelo Ivo se retirasse de lá do país foi enviada somente de forma indireta. Então, a instituição ainda aguardava, quando a Milena conversou com esses diplomatas, uma comunicação oficial por essas vias tradicionais, pelas vias diplomáticas. Eu conversei também, falei rapidamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também foi no mesmo sentido. Hoje cedo, ele disse que não haviam sido comunicados sobre isso e que ele também não teria como se posicionar em relação a uma publicação feita nas redes sociais. Isso porque como eu falei, né, essa decisão foi comunicada por meio das redes sociais. O escritório para o hemisfério ocidental, ligado ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, fez uma publicação no X informando que não citou Marcelo Ivo de maneira direta, mas disseram o seguinte, que nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedido formal de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. Então, foi uma comunicação por meio das redes sociais, não citando Marcelo Ivo de forma direta, mas pelo caso, a gente sabe, né, que Marcelo Ivo estava ligado a essa prisão, contribuiu para a prisão, para a detenção de Alexandre Ramagem, e aí os Estados Unidos comunicaram isso por meio das redes sociais. E Andrei Rodrigues disse que não poderia se manifestar sobre uma publicação, então, feita dessa maneira. E aí, como você bem lembrou, Nath, o presidente Lula também se manifestou, também se pronunciou sobre esse caso. E ele falou hoje, mais cedo, com a imprensa, falou muito sobre a questão da reciprocidade, que vem sendo um posicionamento reiterado pelo presidente Lula quando há essas decisões dos Estados Unidos. A gente tem um trechinho da fala do presidente, então a gente confere agora. O que o governo brasileiro pretende ou pode fazer? Veja, eu não sei o que aconteceu. Eu fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso, americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. Bom dia, presidente. Pois é, Nath. Então, a gente viu aí esse posicionamento do presidente Lula, né? Também, como a gente percebe, então, diversas instituições ligadas a esse caso, que deveriam ter sido informadas de maneira formal pelas vias diplomáticas, não foram informadas. Então, o posicionamento do presidente Lula também vai nesse sentido, né? Já que o Brasil não foi comunicado pelas vias diplomáticas como... Pode seguir, Camila. Perfeito. Então, só para concluir, como o Brasil não foi comunicado pelas vias diplomáticas, como disse tanto o Itamaraty, diplomatas do Itamaraty informaram, tanto o diretor-geral da Polícia Federal, a gente vê esse posicionamento aí do presidente Lula e o Brasil ainda a decidir como que vai tratar esse caso. Eu volto com você, Nath. É isso, Camila. É um ponto curioso, né? Realmente é desses assuntos que não vão passar batido, não. Ainda mais nesse novo momento entre Brasil e Estados Unidos, tem diversas pautas importantes para serem discutidas,
o presidente Lula ia a Washington para conversar com o presidente Donald Trump, mas ele começou a guerra junto com Israel contra o Irã e as pautas foram indo para frente, as agendas, né, de Estado ali foram seguindo para frente, mas já apareceu a situação, o ponto do terrorismo, né, de reconhecer algumas facções criminosas aqui do Brasil como grupos terroristas, que é um ponto bastante divergente entre os dois países e dentro do nosso país é também bastante divergente. E agora tem essa questão emblemática do Alexandre Ramagem, que foge depois de ser condenado por golpe de Estado aqui no Brasil. Aliás, enquanto estava sendo condenado, porque ele fugiu em setembro, quando o julgamento estava acontecendo do primeiro núcleo da trama golpista, fica ali no país, foragido, mesmo quando é encontrado pelo ICE, com a ajuda do Marcelo Ivo, que tinha essa atuação junto ao ICE, atrás também dos foragidos. Acontece essa captura pelo ICE, ele segue sendo reconhecido como foragido. Os Estados Unidos mantêm ele no país justamente porque ele entra com um pedido de asilo político lá atrás, mesmo estando com o visto ali sem validade. E é um grande ponto aí de discussão entre os dois países, já que o Alexandre Ramagem é essa figura muito ligada ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí esse policial federal é devolvido ao Brasil. E claro, né, o presidente Lula aí na sonora que você chamou, diz que está sabendo agora, ficou sabendo ali meio que pela imprensa, né? Também, claro, pelo próprio governo, mas nitidamente foram pegos de surpresa, assim como você também trouxe a sua apuração junto ao Andrei. É isso, interessante da gente acompanhar, e é um feriado, todo mundo está meio desligado, mas também está um pouquinho ligado, mas a gente sabe que essas repercussões vão vir mais fortes ao longo do dia, mas principalmente amanhã, quando tudo volta ao normal. A Camila volta daqui a pouquinho com mais detalhes sobre Brasília. Valeu, viu, Camila? Daqui a pouco também vou conversar com a Camila um pouquinho mais sobre a aniversariante do dia, 66 anos de Brasília, para saber